Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o diretor comercial do Grupo Rede Outdoor de Foz do Iguaçu, João Batista de Oliveira. João Batista, seja bem-vindo ao 40 Minutos. Muito obrigado, Heitor, pela oportunidade. Prazer estar aqui. Eu vejo muitos profissionais da área falarem, um fala outdoor, outdoor, é uma palavra inglesa, né? Não se descobriu ainda uma maneira de aportuguesar isso? Pois é. No sentido literário da palavra, outdoor quer dizer tudo que está do lado de fora. Sim. No Brasil, se convencionou chamar esse veículo que cola papel, que tem padrão no Brasil inteiro, de 9x3, que são 27 metros quadrados, de outdoor. Sim. Então esse é o nome desse veículo, especificamente desse veículo. No sentido literário da palavra, por exemplo, o outdoor nos Estados Unidos, ele não chama outdoor, ele chama billboard. Billboard? Exatamente, billboard. Então cada peça outdoor advertise, que é propaganda em outdoor, aí tem os diversos tipos de propaganda. Tem um billboard, por exemplo, que é outdoor. Sim. Tá? Aqui no Brasil, se convencionou chamar outdoor, essa peça específica de 9x3 que cola papel. Nós temos outras peças, são os front lights, são as peças iluminadas frontalmente. Nós temos os topos de edifício, que são aquelas marcas que vão nos topos de edifício, chama topo de edifício. Que também seriam outdoor porque estão do lado de fora. Estão do lado de fora, mas eles têm um nome específico para isso. Sim. O nome outdoor se convencionou chamar somente essa peça, somente esse veículo que cola papel. Sim. Que é padronizado no Brasil inteiro. Isso foi padronizado pela Central de Outdoor em 1978, quando nós criamos a Central de Outdoor, que existia diversos padrões, diversos tamanhos de mídia exterior. Sim. E aí, quando nós padronizamos 9x3 essa mídia de colar papel, nos convencionamos chamar de outdoor essa peça. Então é um nome específico, é um nome de peça. Você disse que fez parte da criação através da Central? A Central de Outdoor é uma associação, tá, que ela coordena, disciplina, regula o meio outdoor. É sediada em São Paulo, nós temos uma seccional no Paraná. Hoje eu já fui diretor do Paraná durante 2 ou 3 gestões. Hoje faço parte sou secretário da Associação? Da Associação Central de Outdoor Brasil, sediada em São Paulo. Uma vez por mês eu tenho uma reunião lá com eles. Sim, e essa empresa ela tem em todo o Brasil, em todas as cidades, lógico, as na verdade, pequenas. essa associação ela tem sede em São Paulo, que é a nacional, e ela tem as seccionais estaduais. Cada estado tem uma seccional, que administra o estado. Na verdade, ela não tem fins de comercialização, Heitor. Ela tem fins de disciplina, de padronização, de ordem, de divulgação, de promoção também do meio. Sim. Uma vez eu vi uma propaganda assim no outdoor, escrito: o outdoor é tão sutil quanto um elefante. Isso é a criatividade da associação, assim, para implementar, para buscar mais divulgação? A associação nos manda algumas campanhas criativas criadas por grandes agências, né? Agências ranqueadas de São Paulo, que são contratadas ou às vezes fazem até nível cortesia as campanhas para a Central de Outdoor. Agora o outdoor ele tem uma linguagem própria. Né? Sim, isso. Ele tem uma linguagem própria e ele tem técnicas também de atração. Sim. Né? Por exemplo, de leitura fácil, leitura rápida. Eu vejo alguns cheios de letreiros assim, não dá nem tempo de ler. E vocês têm um padrão para isso. A forma de comunicação do outdoor não permite isso. Né? Ou seja, se um outdoor tem um pouco de excesso de texto, ele vai ter um pouco menos de resultado, um pouco menos de leitura. Porque tem muita leitura do outdoor que ela é feita sem você ler sem querer. Sim. Que você lê sem perceber. Através da então, uma propaganda subliminar, assim, leitura subliminar, exatamente. Sim. Através da leitura subliminar. Agora, o que o publicitário tem que fazer? Ele tem que facilitar a leitura subliminar e não complicar. Se ele colocar muito texto, ele está complicando. Se ele coloca letras com muitos contornos, ele também está complicando. Letras muito pequenas, ele está complicando. Então, acaba se focando em letras grandes, sutis como um elefante. Sim. E a melhor maneira é você colocar uma frase bem curta, talvez, e com bastante efeito. Essa é a dificuldade de criação do outdoor.
Sim. Porque, repito uma frase que eu sempre gosto de dizer, a diferença de um jornalista para um publicitário. O jornalista, ele pega uma frase e ele faz um texto, faz uma página de jornal, faz um caderno de jornal com uma frase. O publicitário tem que pegar isso e dizer quase tudo numa frase só. Sim. Então é muito mais difícil você fazer essa redução, né? Então, mas o ideal é isso, é se dizer muita coisa em poucas palavras. E o que fala mais? A imagem? Às vezes você vê só uma imagem gigantesca e a marca ali no canto. Porque depende do que se quer vender. Sim. Tá? Para você trabalhar o outdoor, você não trabalha muitos motivos. Você pode trabalhar um conceito, você pode trabalhar uma marca, ou você pode trabalhar, por exemplo, uma promoção, um preço, ou trabalhar simplesmente um produto. Né? Quando você trabalha conceito, por exemplo, a imagem vai muito bem. A última campanha de um cliente de calça jeans que nós exibimos, tinha uma mulher nua deitada no outdoor falando de calça jeans e a marca da calça jeans. Não dava acidente na frente do... Pois existe essas precauções que a gente tem que tomar, né? Mas por quê? Está vendendo um conceito. Sim. Entendeu? Existe outdoor de marcas famosas, marcas mundiais, que às vezes aparece um rostinho de uma menina com cabelo enroladinho, de piercing, e a marca não está aparecendo produto, não está aparecendo roupa, não está aparecendo calçado, não está aparecendo nada. Então está se vendendo um conceito. Aí a imagem é muito forte, é muito importante. Eu vi uma vez um comercial, se não me engano, na Marginal Pinheiros. Uma mulher assim, nua também, nua não, seminua, tomando banho numa hidromassagem, mas fazendo parte do outdoor. Isso aí... Esse seria um outdoor ao vivo, um outdoor interativo. Interativo. E eu achei muito interessante aquilo lá, porque, é lógico, parecia um circo, tinha um monte de gente parada, mas os carros estavam diminuindo. Esse tipo de outdoor tem alguns problemas. Por exemplo, tem uma revista masculina que exibe outdoor mensalmente com as empresas afiliadas à Central de Outdoor nas capitais. Sim. Não chega aqui na nossa região, mas nas capitais é exibido. E está tendo problema em alguns locais, porque as capas, e exibe a capa, e as capas são muito chamativas. São mulheres que aparecem realmente em trajes minúsculos, né? Sim. E a gente recebeu, a Central de Outdoor recebeu um comunicado da Prefeitura do Rio pedindo para ter uma atenção a essas peças que naqueles pontos, quando estava sendo exibido as peças, estavam aumentando, triplicando o número de acidentes naquela região. Sim. Então, esse tipo de outdoor ao vivo, outdoor interativo, ele tem um pouco desse problema. Acho que não aconteceria na nossa cidade, acontece mais em capitais, que passa 70, 80, 100 mil carros numa via, então é mais complicado. Mas na nossa cidade eu acho que não teria. Hoje, para você ter uma ideia de outdoor interativo, tem outdoors interativos que estão sendo exibidos, que a pessoa lê um número e fala, se você ligar agora, você ganha alguma coisa, a pessoa liga e ganha. Sim. Né? E São Paulo está usando muito isso aí também. Tá fazendo Mas esses casos que você falou que estavam ocasionando acidentes, que vocês receberam comunicado até, vocês podem intervir nisso? A associação pode? A Central pode? de Outdoor, ela tem como finalidade disciplinar também o meio, tá? Sim. Então ela tem conversado com os anunciantes e tem conversado também com as empresas exibidoras e a gente tem tomado alguma precaução com relação a isso. Mas a gente pode utilizar um outro tipo de não usar a capa, usar a capa pela metade, cortar um pouco da imagem, fazer alguma coisa a gente pode perfeitamente Porque fazer vocês isso. entram num ponto crítico aí, que seria o cerceamento da liberdade de expressão também, que pode ser colocado na Mas pauta. existe o bom senso também, Sim. né? Existe o bom senso também da gente perceber uma imagem muito forte que pode estar causando algum problema e que o meio outdoor está sempre disposto a colaborar. Eu digo na seguinte situação, que no caso o anunciante ele pode exigir aquilo. E se negarem, ele pode entrar com recurso. Quando você fala em bom senso, pode se ter ou pode não se ter, pode ir ao rigor da lei. E ao rigor da lei ele pode exigir, pode exigir, né? Pode exigir e pode ter. E a gente é obrigado a fazer. Mas a gente tem tido a compreensão, não é só nesses casos. Teve um outro caso de embalagem que estava sendo exibido em São Paulo, que o anunciante colocou uma mulher de biquíni dentro da embalagem, uma embalagem de plástico, uma espécie assim de uma caixa de supermercado, uma coisa um pouco diferente assim. E ele colocou alguns pontos na cidade com algumas mulheres em cima, dentro dessa caixa e tal.
E no terceiro dia foi preciso suspender a campanha, que realmente estava dando aglomeração, estava dando problema. Ele teve o bom senso de suspender e ficou tudo bem. Tá bom. João, vou te pedir um tempo agora, que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o diretor comercial da Rede Outdoor, João Batista de Oliveira. Ô, João Batista, como que você avalia o mercado de Foz do Iguaçu hoje no ramo do teu setor? Bom, o mercado está passando por transformação. Agora, transformação? Por quê? Eu diria assim, que é o reflexo da mudança, da própria mudança do mundo, da globalização, essa coisa toda. Eu ainda comentava com um amigo essa semana que a nossa geração é uma geração fantástica, né, Heitor? Para você ter ideia, até os 10 anos eu só andava de carroça e era luz de lamparina. Sim. E eu tenho certeza que muita gente da minha idade passou por isso. Então nós acompanhamos essa transformação fantástica que aconteceu. Sim. Né? O homem foi à lua e muitas outras coisas, e computador, essa coisa, televisão, né? Rádio. A primeira televisão que eu fui assistir eu tinha 12 anos e foi uma coisa assim maravilhosa. Surpreendente, né? Surpreendente, exatamente. Agora, como se isso não bastasse, se nós formos trazer isso para o meu filho que tem 10 anos, quanta transformação ele já não passou? Filme da máquina fotográfica não existe mais. O fax, você pode jogar no lixo, não serve mais, não precisa mais. Sim. A máquina de xerox que tinha, lembra da marca Xerox? Todo mundo chama a máquina de fotocópia que tinha. Hoje você compra uma máquina por $50, põe no teu escritório e tira. Sim. O borracheiro está acabando, por quê? Porque hoje na Europa já está rodando pneu sem ar. Eles vão perder o emprego. Exatamente. A TV digital está vindo aí, nós vamos poder assistir televisão no nosso celular. Mas o que é surpreendente também é você digitalizar uma imagem, coisa que, quando você passava pela cabeça isso? É uma coisa que chega para nós, da nossa geração, que se a gente não acompanha essa transformação, chega à beira do absurdo. Mas para quem está acompanhando, é uma coisa natural, normal. Claro. Da informação rápida. Hoje a informação é rapidíssima. Se você digitar qualquer coisa no Google, qualquer site de busca hoje, unha, felpa para enfiar embaixo da unha, você acha para comprar, quer dizer, fazendo uma analogia. Sim. Tá? Então, essa informação é muito rápida. E o que acontece? Está havendo também uma transformação, uma mudança no perfil do empresariado. E tem muita gente que está passando por dificuldade, tem muita gente nova entrando, com outro perfil, com outro modelo de administração, com outro modelo de busca de informação, né? Coisas mais ágeis, mais enxutas, administrações mais modernas. Né? Você pegar fisco hoje, a Receita, tem muita informação sobre a nossa empresa. Antigamente não tinha, a administração era feita meio de qualquer jeito. Hoje não, tem que ser uma administração contabilmente bem feita, né? Financeiramente mais ainda, porque para perder o crédito o banco tem informação de toda a sua vida, o Banco Central tem informação. Mas você acredita que o empresário em si, que há pouco tempo eu vi a maioria vendo uma propaganda como um gasto, você acredita que essa visão está mudando rapidamente? Pois é, existe alguns casos que eu diria até que sim. Né? Eu diria até que sim. Agora, a visão da propaganda nunca deve ser um gasto, deve ser um investimento. Sim. E como todo investimento, ele deve ser planejado. Claro. Né? Quando o empresário lança a mão de uma propaganda para tirar, para sobrepor alguma dificuldade, ou para tirar uma empresa do buraco, ou para alguma coisa assim repentina, pode acontecer que essa propaganda se transforme numa despesa realmente. Sim, se ele não tiver um foco e um planejamento. Um planejamento, exatamente. Né? Então, esse perfil de empresário que a gente sente que está passando mais dificuldade, está mudando. Quantas pessoas que tinham empresa há 20, 30 anos em Foz do Iguaçu que não tem mais? Sim, mas... E quantos novos entraram? Mas eles têm que buscar uma boa agência de propaganda, né, para poder ser bem assessorado, para não cair numa armadilha também. Que nós vamos falar daqui a pouco sobre a APP também, Associação dos Profissionais de Propaganda. Eu acho que cada macaco no seu galho. Sim. Eu, por exemplo, sou uma empresa exibidora de outdoor. Então, se alguém quiser falar sobre exibição de outdoor, é comigo. Agora, se alguém quiser falar sobre produção de layout de outdoor, já não é comigo. Tem um profissional competente para isso, que é o profissional da agência de publicidade.
Sim. Né? Então, todo empresário que quer planejar, eu acho que ele pode lançar mão de um profissional, de uma agência, um profissional formado, que é a agência de publicidade. Isso também faz parte, às vezes, da conscientização de que o profissional está ali especializado e que pode mais ajudar do que prejudicá-lo. Sim. A rede, ela possui outros também, além do outdoor. O que ela faz também nesse setor? Olha, o nosso segmento dentro do outdoor é a exibição de outdoor. A gente tem uma gráfica que trabalha também, mas só com produção de outdoor. E ela imprime daquele tamanho já? Ou não. O outdoor ele é feito em partes, em pedaços. Partes, né? Agora é assim, ó, a gente tem a produção que é o silk, que é feito o traço, que é só texto, tem a produção de offset, que viabiliza grandes quantidades, indústria de calçados, faz 2.000, 5.000 cartazes. Nós temos a produção digital hoje, que é uma outra coisa que é coisa recente, né? A produção digital, que você põe uma lona de um lado, ou papel de um lado, e ele sai o outdoor inteiro de outro lado. A gente já está produzindo isso também. Com lona ou com papel também, faz com papel também. Mas isso já existe em Foz do Iguaçu ou vocês mandam fazer fora? Olha, aqui existe equipamentos capazes de fazer, mas não são especializados nessa área de outdoor. Né? A nossa gráfica ela é sediada em Maringá. Ela nasceu lá, sediada. Nós temos uma empresa aqui, Cascavel, Toledo, Maringá e Londrina. E Maringá, ela concentra a produção de todas as nossas praças. Sim. Quantas placas, vamos chamar o outdoor de placa, quantas vocês têm aqui em Foz do Iguaçu? Olha, o inventário total da nossa empresa hoje, em número de tabuletas, é mais de 1.000, daqui até Londrina. Em Foz do Iguaçu, nós contamos aproximadamente com 100 locais. Esses 100 locais tem lugar que tem 2 tabuletas, 3, é 3 o máximo permitido por lei, tá? Em cada local existe uma quantidade específica? Existe uma lei que regulamenta isso aqui em Foz do Iguaçu, existe uma taxa de alvará que é paga também. E quantas empresas tem aqui? São 2 empresas. E isso daí, existe licitação ou pode entrar qualquer uma? Qualquer empresa que esteja habilitada à licitação pode entrar em qualquer licitação, qualquer concorrência. Sim. Nós acompanhamos há pouco tempo aí um problema que houve em São Paulo, que mandaram retirar tudo. Sem dúvida. Tá, você deve ter acompanhado isso aí porque mexe com a tua área. Você sabe, houve muitas especulações sobre esse acontecimento. Você sabe o real motivo que levou a na verdade, fazer isso? O que aparenta é que havia uma poluição visual. Sim. Das empresas de outdoor. Sim. Das empresas de outdoor. Mas São Paulo possuía aproximadamente 6.000 peças de outdoor. E existia quase 200.000 peças de propaganda visual. Então o outdoor ele representava muito pouco nesse contexto todo. Sim. Mesmo porque, Heitor, a definição de poluição visual ela é muito específica. A poluição visual é a mistura de informações a qual você tem acesso visualmente. Né? Toda a propaganda, o fato dela ser grande não quer dizer que ela é poluída. Claro. Entendeu? O fato de ter vários perto, se não há mistura, também não há poluição. Então esse conceito de poluição visual, eu acho que ele foi muito mal utilizado. Mas o que acontece? O primeiro fator que eu acho é que a Prefeitura de São Paulo ela foi incapaz de fiscalizar isso. Por quê? Existia lá 10 empresas de outdoor regulamentadas, pagavam o CADAM, que é o cadastro, como existe aqui em Foz do Iguaçu, tudo certinho. E existia outras 150 que não eram regulamentadas. Então as empresas regulamentadas tiravam uma tabuleta, às vezes pela associação da prefeitura, uma outra empresa ia e colocava no outro dia. A prefeitura tirava e a outra colocava. Então essa incapacidade de gerir isso naquele mundo que é São Paulo, uma metrópole daquele tamanho, foi um dos grandes motivos que originou isso. Mas então existe a possibilidade de futuramente até voltar, né? Existem algumas ações ganhas na justiça. Sim. Existem algumas ações ganhas. Tem algumas empresas que ainda estão mantendo. Tem algumas empresas que desistiram, perderam em primeira instância e desistiram. Sim. Então você vê empresários lá hoje que do dia para a noite, depois de 50 anos, 40 anos mexendo com o outdoor, amanheceram sem ter o que fazer. Porque... E quebrados, sim, falidos. Quebra mesmo, porque até considerando um cerceamento da liberdade de expressão. Eu presenciei em reunião da Central de Outdoor um empresário de 60 anos chorando como criança, sim, porque acordou, não tinha e devendo.
Depois de 60 anos, perdeu tudo que tinha. E tinha que buscar outra coisa para fazer. Compromisso com o funcionário, essa coisa toda. Sim. Mas as empresas que não desistiram ganharam ações. Tem ações ganhando no Justiça, tem liminar, tem ações ganhando no Supremo, como inconstitucional, a medida, inconstitucionalidade da medida. Sim. Então, existe algumas coisas assim. É possível que ainda volte. Agora, se voltar, nem nós queremos que volte nos termos que era antes. Nós queremos que volte com uma forma mais fiscalizada, mais regulamentada. A Central de Eldorado é a favor da regulamentação. Sim. Tá bom, João. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o diretor comercial do Grupo Rede Outdoor, João Batista de Oliveira. João, no outro bloco, você até recomendou que as empresas, o empresário, para ele se manter, ele deve buscar o profissional de propaganda para fazer as criações. E nós estamos num momento de transição na APP que foi criada, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda. Qual é o seu papel na associação? Tá, a associação, como o próprio nome diz, é uma associação de profissionais, não é uma associação de empresas, de profissionais de propaganda. Eu hoje sou diretor executivo da associação e o objetivo da associação é qualificar melhor o profissional da propaganda de Foz do Iguaçu. Sim, mas ele vai qualificar como? Ele vai recomendar os que são sócios e os que não são, porque nós sabemos que nessa área existem muitos aventureiros, não vamos falar o português claro, a gente sabe disso. E esse profissional, falso profissional, ele desestimula, inclusive pode levar a empresa, em vez de ter um investimento na propaganda, ela ter um gasto. Sem dúvida. Nós temos um planejamento para 2007, que nós oficializamos esse planejamento agora, já no final do ano, já em setembro de 2007, até final de 2008, que inclui diversos cursos na área de produção de VT, cursos na área de cores. Para você ter uma ideia, Heitor, o que significa, por exemplo, uma área de cores, tudo está relacionado à cor. Uma embalagem, por exemplo, se é uma embalagem de alimentos, se é uma embalagem de camisa, se é uma embalagem de jeans, se é uma embalagem... E o profissional ele tem que ter essa orientação. O que a gente observa é que esses tipos de qualificação não chega até a nossa cidade. Mas ele já não sai da sua formação com esse conhecimento? Não, o curso acadêmico ele não traz informações específicas. As informações que ele Ela é generalizada. Ela é mais genérica, exatamente. Então a gente vai trazer cursos específicos, por exemplo, curso de tratamento de imagem, Photoshop, o famoso Photoshop, muito utilizado pelas revistas masculinas, fazem milagres, né? Agora, é preciso, muitas vezes, tratar uma imagem, para ter uma boa imagem de um ator, ou de um personagem de um comercial, um personagem de um autor, alguma coisa dessa forma. Precisa ter um profissional qualificado para isso. Então a APP ela vai trazer esses cursos, vai qualificar. Agora, ela não tem como recomendar o bom profissional, o mau profissional, não é o objetivo da APP. Existe existe o SEMP, que é o órgão que regulamenta as agências de publicidade. Então, se você quer saber se uma agência de publicidade ela tem alguma qualificação, primeiro precisa ver se ela é filiada ao SEMP. O SEMP é o quê? É o Conselho de Normas Padrão. Conselho Nacional de Normas Padrão. Então, essa associação local, ela não vai ter objetivo de fiscalização? Sem dúvida nenhuma. O máximo que ela pode fazer é direcionar alguma reclamação ou direcionar alguma anomalia que pode existir dentro do setor para os órgãos de fiscalização. Nós temos o SINAPRO, que é o Sindicato das Agências de Propaganda, temos a ABA, que temos as agências, a Associação das Agências de Propaganda, temos a Associação dos Anunciantes, nós temos a ABERT, que é a Associação de Tele-Radiodifusão, nós temos a Central de Outdoor, né, nós temos o CEPEX, que é todo tipo de propaganda. Então, o que a associação pode fazer, de repente, é direcionar
direcionar o cliente, ou direcionar alguma reclamação, ou direcionar alguma coisa para os órgãos competentes Sim. que fiscalizam isso. Nós não temos o poder, não temos o poder de polícia e não temos nem interesse em fiscalizar. O interesse é de promover e qualificar mais o profissional. A cada 6 meses, as faculdades têm colocado no mercado novos profissionais de propaganda. Eles vão poder se associar também? Tá, desde estudante. A gente tem condição também especial para estudante desde o primeiro semestre, o estudante pode participar, nós já temos vários estudantes participando. Inclusive a APP ela tem um conselho, que é um conselho do estudante, é composto por 5 estudantes, que eles trazem os anseios, as dificuldades da classe estudantil. E já está funcionando? Já está funcionando o conselho, inclusive nós tivemos eleição ontem, e foi eleito o novo Conselho Estudantil, está funcionando, estão participando, representado por um estudante na diretoria executiva e representado nas assembleias pelo Conselho de 5 estudantes. O publicitário, ele é um artista, e você sabe que todo artista tem uma certa sensibilidade. E você não acredita que vai ser difícil aproximar essa classe devido a essa situação? Ou criar esse corporativismo? É necessário que o publicitário entenda que só o lado artístico não está resolvendo mais, é preciso ter o lado técnico também. Sim. Hoje a coisa é decidida muito mais em cima do lado técnico, Heitor, do que do lado criativo. A criatividade ela é importante, ela desembaraça. Sim, eu digo, mas isso é uma coisa inerente do ser humano, do artista e tal, que às vezes é difícil dele entender e se relacionar, Exatamente. Principalmente por discordância, às vezes, até da qualidade do trabalho do colega. Podemos ter essa dificuldade. Eu acho que o setor tem um pouco de dificuldade nisso aí. Sim. Mas o papel da diretoria, o meu papel como diretor executivo é promover a aproximação desses profissionais de forma a atender todos os anseios, todas as vertentes dentro desse setor. E os eleitos agora, que está tendo as eleições, vão ter uma gestão de quanto tempo? Olha, existe o Conselho de Administração, que é eleito em bloco para uma gestão de 2 anos. E esse Conselho de Administração, ele nomeia uma diretoria. No caso, o meu cargo é um cargo nomeado, não é um cargo eletivo. Sim. Tá? Então, como eu fui eleito agora no final dessa gestão para esse cargo, já estou eleito para o biênio 2008-2009 novamente. Sim. Tá? Então, são por 2 anos. Numa análise assim... Estou nomeado, desculpa. Está nomeado. Estou nomeado, porque o meu cargo é um cargo nomeado, não é um cargo eletivo. O cargo eletivo é de presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário somente. Nós temos observado aqui na Tríplice Fronteira muitas assim, mudanças. Nós estamos em momentos de transição, está vindo agora uma inauguração do shopping e tal. Qual é a tua visão que você tem da cidade para passar para o empresário iguaçuense? A cidade está passando por algumas dificuldades, porque o que a gente observa nas outras praças onde nós temos negócio, que a economia é muito sustentada em cima da indústria. E nós não temos essa sustentação. Então nós temos a vulnerabilidade da nossa fronteira. Então ser empresário aqui precisa estar muito atento a isso. Mas isso tem acontecido. Hoje eu tive a notícia que foi liberado totalmente o Parque Industrial de Foz do Iguaçu, que estava pelo IAP, exatamente, estava embargado pelo IAP. Isso é uma notícia maravilhosa para a nossa cidade, porque isso é sustentação de economia. Agora traz o shopping traz nova mentalidade de empresários, isso ajuda até os que estão aqui a crescer, cria outros conceitos, cria outros hábitos inclusive de anúncio e essa coisa toda. O shopping deve gerar em torno de 1.000 empregos, né, empregos qualificados, não são empregos desqualificados. Então eu tenho uma visão otimista, mas sinto que a cidade ela sempre tem dificuldade de mudar. Sim. Parece que ela avança para um lado e sempre está voltando para as coisas mais fáceis, que são as nossas anomalias de fronteira, né? Que Sim. É o contrabando, essa coisa toda. Tem muita coisa para ser discutida. Mas tem muito empresário bom, e eu acredito no bom empresário de Foz do Iguaçu, tenho muitos colegas empresários aqui que acreditam, que investem. Esse empresário mesmo que investiu nesse shopping aqui acreditou na nossa cidade, e eu acho que, como ele, nós todos temos que acreditar, e eu também acredito. Tá bom, nosso tempo terminou, agradeço a você pela entrevista e sucesso no seu empreendimento aqui em Foz do Iguaçu.
Muito obrigado a você, e é um prazer sempre estar aqui. Sucesso também. Muito obrigado. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.